Bom dia, pessoal, a paz do Senhor, ao pessoal que está nos acompanhando pela internet, ao pessoal presente. Vamos começar mais uma escola dominical. Algumas pessoas gripadas, a minha voz ainda respirando, saindo pelo nariz, ou bastante congestionado. Depois que eu fiz a cirurgia, eu percebi uma diferença. Eu já tinha uma sinusite que era crônica. A cirurgia ajudou bastante de desvio de septo, mas eu percebi uma diferença no meu aparelho respiratório depois disso. E quando é a primeira gripe que eu pego depois que eu fiz essa cirurgia. E ainda estou aprendendo a lidar com ela nesse período. Bom, vamos hoje estudar a história de Ezequias. É um dos reis que mais se destacam na Bíblia. São vários capítulos que a Bíblia dedica a ele. Os capítulos 18, 19 e 20 de 2 Reis. Capítulos 29, 30, 31 e 32 de 2 Crônicas, e os capítulos 36, 37, 38 e 39 de Isaías. São todos textos paralelos, textos bem semelhantes. Se você pegar todos esses textos, de 2 Reis 18, 2 Crônicas 29, Isaías 36, sempre a partir desses capítulos, você vai ver que eles são a história é bem parecida, um confirma o outro. Então aí está a história do rei Ezequias, então um dos reis que tem mais quantidade de registro bíblico, ou um dos reis que tem uma boa quantidade de registro bíblico dentre os reis menos mencionados, né? Na Bíblia, claro que excluindo-se aí o rei Saul, o rei Davi, Salomão, claro que ganharam muito mais destaque, mas Ezequias ganha destaque também. Vamos orar para começar a nossa aula. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te adoramos, exaltamos o teu nome pela tua presença, Senhor, em nossos corações, pela tua presença aqui entre nós, Senhor, pois que estamos estudando a tua palavra, invocamos, pois, a tua presença para que o Senhor venha guiar os nossos passos, o Espírito Santo, Senhor, que faz morada no nosso coração, esteja nos orientando em tudo que vamos estudar para a glória do nome de Jesus. Que aquilo que vamos aprender, Senhor, seja útil para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé, Pai. Abençoa aqueles que vão nos acompanhar pela internet. Ó Deus, dá a tua graça, a tua bênção, a tua paz, no nome de Jesus. Amém. Bom, capítulo 18 de 2 Reis, né? Nós não vamos fazer a leitura porque o texto é bem longo, mas os primeiros versículos para a gente dar a partida, né? No terceiro ano de Oséias, filho de Ela, ou Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. Então era o terceiro ano de Oséias, que era rei de Israel. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém, porque a gente está falando do rei de Judá. Judá é o reino do sul, a capital é Jerusalém. Israel ainda existia sob o reinado de Oséias. Nós, semana passada, falamos sobre Oséias. Oséias foi o último rei de Israel, o último rei do reino do norte, porque com Oséias no poder foi que a Assíria invadiu, tomou conta, destruiu por completo Israel. Israel deixou de existir. Mas aqui Israel ainda está existindo. No terceiro ano de Oséias, Ezequias assume o lugar de Acás, assume o trono no lugar de Acás, o seu pai. O Acás morreu, e Ezequias reina em seu lugar. Aliás, Acás, que a gente estudou sobre ele na semana passada, né? Oséias foi na outra semana, se não me engano, ou uma coisa ou outra. Ou na outra semana foi Acás e semana passada Oséias, acho que foi isso. Acás é aquele homem que fez aquele relógio de sombras, que Ezequias vai fazer um teste, fazer uma prova de Deus com esse relógio, né? Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos. Então ele foi rei até a idade de 54, é isso? 25 mais 30, 55 menos 1, que são 29 anos. Então com 54, Ezequias morre, né? Então morria jovem, né? Morria jovem, rei, morria jovem, né? As pessoas do passado viviam muito tempo, né? Antes do dilúvio, mais ainda, mas aqueles que estavam à frente, que se desgastavam, apesar de que Ezequias não morreu
de morte matada, né? Morreu de morte morrida, como se fala, brincando, né? Mas morreu jovem, né? Com 54 anos de idade, até Manassés assume o lugar dele, né? Então, Ezequias disse que possivelmente quando ele assume o trono aos 25 anos de idade, ele já tinha alguma experiência, porque fala-se que ele era corregente, ou seja, ele juntamente com o seu pai era como se fosse um primeiro-ministro, né? Era como se fosse alguém da linha de comando. Então, desde os 12 anos de idade, Ezequias já acompanhava o seu pai, já estava ao lado do rei Acais, né, naquilo que ele fazia. Então ele era, alguns dizem que ele era corregente de Acais desde os 12 anos de idade. Por 15 anos ele já, 15, acho que não 15 anos, não, acho que um pouco mais, 13, 14, eu fiz as contas, seria aproximadamente por volta dos 11, 12 anos que ele já estava como corregente. É difícil você pensar num corregente com 11 anos, mas se fala dessa forma é porque ele já estava ao lado do pai, já acompanhando o pai para onde quer que o pai ia. A gente pode tomar como exemplo alguns homens de destaque na nossa sociedade, no comando, como pessoas que estão lá em cima, no topo, cujos filhos de repente seguiram o mesmo caminho, como a ACM, né? A ACM Neto acompanhou, como o Tancredo Neves, o neto dele também, né, acompanhou a vida política, como a própria família Bolsonaro, os filhos acompanharam. Então, naquela época também os reis, aí o filho está acompanhando, não só porque está na dinastia e vai assumir depois, mas ele já está acompanhando desde os 12 anos o pai nos negócios do rei. Então ele já tinha alguma experiência. Agora, o curioso é mostrar que Acais tinha sido um rei terrível, mas Ezequias já agradou o Senhor. Diz aqui o versículo de número 3, Ezequias agiu de modo aprovado diante do Senhor, tal como havia procedido Davi, seu predecessor, quer dizer, um dos seus ancestrais, porque ele é da linhagem de Davi. Lembrem-se que Judá, os reis de Judá são descendentes de Davi, à exceção de Atalia, que foi a usurpadora, né? A única mulher que assumiu o trono, ela foi a usurpadora, ela não fazia parte da linhagem de Davi, mas porque ela usurpou o trono do filho, né? Então, na verdade, foi isso que aconteceu. Mas todos os reis ocuparam o lugar por serem filhos de Davi, por estarem na linhagem de Davi. Então, Acais fez o que era reto diante do Senhor. Foi ele quem retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Lembra daquela serpente de bronze que Moisés levantou lá no passado, que alguns dizem que é uma forma de prestar de se curvar diante de uma imagem, usa isso como justificativa para se curvar diante de imagens hoje? Os romanos dizem isso. Eu digo os romanos porque nós também somos católicos, só que nós somos católicos apostólicos cristãos. Os romanos são católicos apostólicos romanos, porque a Igreja Católica Apostólica Romana tem o Papa como seu líder, então a gente chama de católicos apostólicos romanos, porque são assim denominados, e nós falamos católicos apostólicos cristãos, porque católico quer dizer universal, em todo o mundo. Então os romanos, os católicos romanos, eles usam como explicação bíblica que Moisés levantou uma serpente e o povo que olhava para ela era curado. Então Deus não se importa que você levante a serpente, um símbolo, algo que possa ser, ok, tudo bem, Deus fez isso. Só que o povo começou a prestar culto a ela, começou a fazer festas em louvor a Neustã. Deram um nome a ela, Neustã, o nome dela. Pronto, aí começaram a se curvar. E Deus se agrada do que Ezequias faz aqui. Ora, se Ezequias quebra algo que Deus mandou fazer e Deus se agrada disso, significa que o povo tinha transformado aquele símbolo que apontava para Cristo, que era algo que deveria apontar para Cristo, o povo de Israel transformou aquilo num ídolo, e isso passou a desagradar a Deus. Então, desta forma, nós cristãos evangélicos dizemos que Deus não se agrada que você se curve diante de uma imagem.
Porque o homem, ele é tendencioso a partir para a idolatria. Ele vai começar... Tem gente que, se cair um santo, né, o que eles chamam de santo, e quebrar no chão, ele fica todo choroso. Acha que é um pecado. Como tem alguns crentes que dizem que isso aqui, ó, a Bíblia tem que ser tratada como se fosse um... Não, é claro que eu vou cuidar dela, porque custa dinheiro. É um livro caro, então eu vou... Mas a Bíblia é um livro, você pode arrancar as páginas, dobrar. Quantos missionários fazem isso? Não pode entrar no país com a Bíblia, arranca a página, dobra, põe no bolso e tudo e leva, para poder ter o texto. O ideal é que você grave, decore e fique com ele na cabeça. Agora, se você tem que levar, arranca a página e leva. Não tem problema, isso aqui não pode ser adoração, porque existem bibliólatras também no nosso meio. Cuidado com isso. Então, o importante é o que ela representa. Então, Neustan, né, já que eles chamaram de Neustan, né, a serpente, ela representava Cristo, apontava para Cristo. Por isso que Deus mandou levantar. É algo que vai apontar para Cristo. Se você, lá no futuro, se você tem um problema, o inimigo veio contra você, olhe para Cristo, olhe para Jesus. Era para olhar para ela, não era para adorar. E o povo estava adorando. O povo começou a adorar. Porque o povo faz isso mesmo, começa a adorar. Começa a adorar. É só dizer que uma imagem, aquela imagem lá, fulano viu que estava saindo lágrima dos olhos, né? Todo mundo vai lá e começa a fazer aquela veneração, vai um montão de gente para lá, todo mundo vai para lá. Então isso é idolatria. Então o povo estava fazendo isso. E Ezequias então foi e destruiu. Diz aqui, ó. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postos de adoração, despedaçou, usa um termo até mais forte, despedaçou a semente de bronze. Ou seja, eu vou quebrar todinha, vou destruir por inteiro, porque isso está fazendo mal. Que diz aqui, por que fez isso? Porque até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração. Olha o termo que está aqui, veneração, queimando incenso, era conhecido como Neustan. Então isso desagradava a Deus. Ezequias agradou a Deus, foi lá e destruiu isso, acabou com esse tipo de coisa. Então a história de Ezequias, que foi rei por 29 anos, restaura o templo, destrói os ídolos, enfrenta Senaqueribe, que ele vai enfrentar Senaqueribe, que é o rei da Síria, né? Passa também a história dele passa por um momento difícil. Tem um momento em que Deus diz a ele que ele vai morrer por causa de uma doença. Mas Ezequias o que faz, o que diz a Bíblia, é que ele vira-se para a parede, ele está no leito, vira-se para a parede e ora ao Senhor, pede misericórdia de Deus. E Deus então lhe dá mais 15 anos de vida. Apesar da bênção, de ter recebido essa bênção, Ezequias comete pecado do orgulho. Por quê? Depois de curado, né, o rei da Babilônia manda representantes até ele, ele vai, recebe, vai, mostra a riqueza que tinha, mostra tudo para eles, né? Ou seja, ele acabou sendo imprudente, né? Foi orgulhoso, mostrar o que ele tinha feito. Certamente ele falou, Deus está comigo. Deus me deu mais 15 anos de vida ainda, já ia me tirar a vida. Eu orei e ele me deu mais 15, então eu sou o cara. Aí foi lá, mostrou e tudo, o que eu tenho aqui, eu tenho isso aqui. Né? Então tudo isso ele abriu as portas do palácio para aqueles visitantes, né? Tudo por causa de um presente que ele acabou recebendo. A simpatia dele, cuidado com aqueles que ficam te bajulando. Cuidado. Então, um elogio é sempre bom. Mas elogio precisa ser sincero. Cuidado, não confundir elogio com bajulação. Pessoas que vivem bajulando são pessoas que não são sinceras. Você, porque está vendo que você pode chegar. Né? Eu não quero dizer que você tem que ficar em todo o tempo achando que todo mundo está te bajulando. Não, cuidado, também você também não é tudo isso. Então, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. As pessoas que estão ao nosso lado, você precisa confiar e fiscalizar os frutos dessa pessoa. Quando receber elogios, transfira a glória para Deus. De repente as pessoas ficam, por exemplo, na minha situação, quando eu recebi, ganhei esse presente, estava todo mundo, você merece. Eu falei, ninguém merece nada. A glória é do Senhor, ninguém, não somos merecedores de nada. Amém. Então, quando foi elogiado, você merece, ninguém merece
mais nada, a glória é do Senhor. O pessoal que está em casa aqui, a irmã Jailde está testemunhando aqui que ela ganhou um carro, né? Então, eu lembro quando você lançou o desafio para a gente, para nós homens aqui na mentoria. A irmã Jailde é uma pessoa que nos serve aqui na igreja há muito tempo. 25 anos. 25 anos servindo. E vinha com o seu Fiatzinho. Com o meu Fiatzinho. Há muito tempo, né? 8 anos. 8 anos. Valente. Vindo para a casa do Senhor direto. Lá de Campo Limpo. Quantos quilômetros lá aqui? Nunca calculei, mas não é pertinho não. Não é perto não. Dá pelo menos uma meia hora, né? Dá. De lá aqui. Tá. Meia hora deve dar, no mínimo, pela estradaria 60, uns 30 quilômetros. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Já está aqui em todos os trabalhos, o pessoal que está em casa. Você Então, viu a minha avózinha Maria, você viu? A vozinha. Hoje ela está um pouco limitada, mas vai nascer na ceia de sábado, ela vem comigo. E hoje, para misericórdia do Senhor, está servindo a minha irmã. Então, o que eu está servindo, o Ninho serviu para mim, para ela, você está servindo agora. Então, quando a gente é abençoado, não seja, foi abençoado, abençoe também. Amém, é isso mesmo. Então, a irmã Jailde sempre vinha e sempre vem, e quando tem madrugada, está aqui, a hora que precisa, está aqui, está fazendo, está cuidando, cuida. É uma excelente, mestre Cuca. Cuida, coordena os trabalhos aqui. Cuida dos trabalhos aqui, Masterchef, cuida dos trabalhos da cozinha aqui, né? Faz coisas grandiosas, né? Está sempre servindo e agora recebeu. E é bem interessante. Qual foi o carro que você ganhou? O Jackpot. É Jackpot que chama, né? Jackpot. Você fala, já falei. Um carro chinês. Um carro chinês. Que ano que é? 2011. 2011. Saiu de 95. Saiu de 95 para um 2011. para um 2011. Então um carro mais novo, melhor, mais completo, com tudo. Completo, ar-condicionado, tudo certinho. O Fiat tinha isso? Não, quando eu peguei, eu não sabia nem usar, porque o Fiat só tinha um volante e um campo. Então recebeu. Para tirar do lugar, eu passava vergonha. Vou pensar que não sabia dirigir, né? Porque você tem que dar 1000 voltas. Agora eu pergunto, recebeu por quê? Porque confiou no Senhor, serviu ao Senhor com simplicidade, e nunca pediu nada. Nunca pediu. Não, eu estou dizendo, antes de receber, vinha servindo ao Senhor, como vem servindo depois, né, e continua servindo ao Senhor. E então, essa é uma coisa muito assim, gratificante, é o prazer de servir, né? Quando você tem um prazer de servir. Exatamente. Então a gente tem que servir com prazer. Então Ezequias recebeu presentes, recebeu a visita e se sentiu orgulhoso e foi lá e mostrou: olha o que eu tenho aqui, eu tenho tudo isso aqui, pronto. Aí não teve jeito. Isaías vem e dá uma lapada em Ezequias. Ezequias, você não devia ter feito isso. Porque você fez isso, a Babilônia vai invadir você. Vai tomar, vai levar cativo os seus filhos. Então veio a profecia sobre o cativeiro babilônico por conta da imprudência de Ezequias, né? Mas Ezequias ainda assim, a Bíblia não fala que ele foi pecador, mas mostra que ele cometeu erros, que ele foi pecador no sentido comparando-se aos reis antecessores a ele, antecessores dele, né? Que cometia pecados terríveis. Ezequias não, Ezequias andou segundo a vontade de Deus, mas cometeu erros também. Então, a gente sempre fala de erros e acertos, né, na vida dos reis. Deixa eu seguir na história aqui, para depois a gente se perder, né, nesses detalhes. A história de Ezequias ensina que a oração sincera pode mudar situações e que confiar em Deus traz livramento. Ele confiou em Deus quando recebeu a notícia de que iria morrer. O seu reinado é destacado por sua fidelidade a Deus, diferente de muitos reis antes dele. Ezequias buscou restaurar a adoração e a adoração a Deus, limpou o templo, destruiu os ídolos e incentivou o povo a seguir os mandamentos do Senhor. Durante o seu reinado, o rei da Assíria, Senaqueribe, ameaçou destruir Judá, que era a capital. Aliás, Judá é o reino, cuja capital era Jerusalém, né? Ezequias orou a Deus e o profeta Isaías anunciou que Deus livraria Jerusalém. Naquela noite, um anjo do Senhor matou milhares de soldados assírios. Foram 185 mil soldados mortos pelo anjo. E Senaqueribe fugiu. Note agora como é que foi isso? Foi um anjo, apareceu lá, saiu matando com a espada de fogo, cortando a cabeça de todo mundo? Não. A Bíblia fala que foi um anjo. Eu imagino que possivelmente
o povo estava acampado para invadir, Deus enviou uma peste, uma praga, alguma coisa que... E todo mundo naquela noite morreu. Morte súbita para todo mundo. Porque tem gente que quer ver, principalmente os pentecostais, queremos ver um anjo com a espada de fogo. Se você vira um anjo com a espada de fogo, meu irmão, sai correndo, porque ele vai cortar a cabeça de muita gente. Então cuidado com isso. Ah, tem um anjo com a espada de fogo. Opa, peraí, porque anjo com espada de fogo é juízo de Deus. Não é bom sinal, não. É juízo de Deus. Deus está vindo ali para cortar a cabeça de alguém. Então, quando a Bíblia fala que enviou um anjo, enviou possivelmente alguma peste, alguma coisa que chegou e destruiu. Como a gente passou por essa experiência recentemente no planeta Terra, né? Quando a Covid-19 veio e levou muita gente. Então, saiu destruindo tudo. Né? Então, provavelmente, algo parecido com isso aconteceu naquela noite e levou 185 mil soldados. Os que sobraram, acordaram no dia seguinte, viram aquele montão de gente morta, ó, perna para quem te quer. Caíram fora. Então foram 185 mil. Eles iriam destruir Jerusalém. Porque a Síria é um império gigante, né? Então, depois dessa grande vitória, Ezequias ficou gravemente doente. Deus enviou Isaías para dizer que ele morreria, porque a primeira palavra foi que ele ia morrer. O profeta veio e falou: você vai morrer. E diante dessa notícia, Ezequias orou pedindo misericórdia ao Senhor. Então, o profeta, quando fala em nome de Deus, ele fala para a nossa edificação, mas a profecia pode ser dura. E essa profecia, por mais dura que fosse, quando Isaías chegou e falou: você vai morrer, ela foi para edificação. Por quê? Porque isso foi um tapa em Ezequias para que ele acordasse, pedisse misericórdia a Deus. A Bíblia fala que ele se voltou para a parede, orou ao Senhor. E quando Isaías começou a sair, antes de sair, Deus falou para ele: volta lá. Eu ouvi a oração de Ezequias. Ezequias foi sincero. A um coração sincero, contrito, diz o salmista, tu não o desprezarás jamais, Senhor. Então Deus não despreza a um coração sincero. O que é um coração sincero? É um coração aberto diante do Senhor. Eu vou repetir aqui, já falei anteriormente, a palavra sincero significa sem cera. Cera é maquiagem. Sem maquiagem. Você se rasga diante do Senhor. Tira todo o disfarce, tira tudo aquilo que você esconde e seja sincero para com o Senhor na hora que você ora. Quando você faz isso, Ele ouve a oração. Porque Deus está vendo onde Ele está. Não adianta você querer encobrir pecado. Ah, Senhor, eu pequei, mas tu sabes, né? Eu pequei, mas porque a carne é fraca. Eu pequei porque fulano me enganou. Não dá desculpa nenhuma, não. Vai lá e fala: eu pequei, Senhor. E eu ouvi uma vez um pastor ensinando, até me chocou um pouco, mas eu depois, isso há muito tempo atrás, muitos anos atrás, você quando orar ao Senhor e pedir perdão do pecado, fala: Senhor, eu pequei, e eu gostei do pecado. Pecado foi bom, a minha carne gostou, por isso que eu peço a tua misericórdia. Porque a carne, ela é inclinada para o pecado, ela é inclinada. E o diabo sabe disso e ele te tenta, ele vem com presentes. Manda lá, o rei da Babilônia manda levar presentes, manda levar tudo, só para poder ofuscar, né, os olhos das pessoas. Hoje, a grande parte dos nossos cantores populares aqui no Brasil começaram na igreja evangélica. Você vê? A maioria. Tudo coral de igreja, né? Coral de igreja, porque a igreja ensina a cantar desde pequeno. Né? Então, aí depois sai e vai cantar lá no mundo, lá fora. Eu vejo aquela Anitta hoje, uma coisa horrível, né? Ela começou no coral de igreja. Anitta começou em coral de igreja. Né? Aquela que faleceu também no acidente aéreo começou na igreja. Então, nada contra a pessoa ser, de repente, um artista, tudo, e tocar sua vida como profissional. Mas você precisa saber que você foi chamado para servir ao Senhor. Que Deus foi Deus, né? Agora o exagero vai acontecer. Exatamente, o talento é dado por Deus. E a pessoa quer exagerar e vai buscar a fama e começa depois a entregar a sua fama na mão do inimigo, a serviço do inimigo. Né? E começa a levar muita gente para a destruição. Muita gente começa a cometer o pecado por causa daquela voz que Deus deu para o louvor da sua glória, e a pessoa saiu da igreja e foi,
né? E nunca mais, não quis mais saber de Deus, só quis saber das glórias do mundo, né? Então, Deus, o diabo, ele sempre vem com banquetes, oferecendo coisas que a nossa carne gosta de receber. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ele nunca traz o que você não gosta, ele traz o que atrai. Traz o que atrai, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Agora, se você for tentado, você tem que se manter firme. Ser tentado não é cometer pecado. O pecado é ceder à tentação. O próprio Jesus foi tentado pelo diabo, mas não cedeu. Então você não pode ceder à tentação. Você precisa tomar cuidado. Cuidado com a glória do mundo. O mundo vem oferecendo muita coisa. Você tem que tomar cuidado para não se deixar levar pelos prazeres que o mundo oferece, né? Então, Deus ouviu a oração de Ezequias, ordenou que Isaías voltasse e dissesse que ele teria mais 15 anos de vida. Aquele episódio que Isaías vem e fala: faz uma pasta de figo e põe aí na ferida dele, que está com uma ferida mortal. Põe aí e Deus vai dar 15 anos de vida. Deus já falou: você não vai morrer. Deus ouviu a sua oração. Põe agora uma pasta de figo aí, cura essa ferida aí, que você não vai morrer não. Então, como sinal do milagre, Deus fez a sombra do relógio solar que Acais, o pai de Ezequias, tinha feito. Ele fez com que ele retrocedesse 10 graus. Aliás, Isaías pergunta: você quer fazer alguma prova de que foi Deus que falou? Tem o relógio de Acais. Você quer que ele atrase ou adiante? Aí Acais falou: não, adiantar é fácil. Quero ver atrasar. Quero ver o tempo andar para trás. É isso que eu quero ver. Então eu quero ver que se o relógio atrasar, então... E o que aconteceu? O relógio, que era um relógio de sombra, se você procurar na internet aí, procure na internet, no Google aí, põe imagem ou protótipo do relógio de Acais. Imagem do relógio de Acais. Então vai mostrar, né? Eu estava vendo hoje de manhã, conversando com o Rafael em casa, mostrando, né? Então a sombra pegava e ia... São 360 graus. É um círculo. Então você divide 360 graus por 24, para poder saber em quantidade de horas, você tem 15 graus, cada hora equivale a 15 graus. Ele voltou 10 graus, você faz a multiplicação aí, são 40 minutos. Atrasou 40 minutos, andou 40 minutos para trás. A sombra, ao invés de ir para o lado que ela estava acostumada a ir, ela foi para o outro lado, que o sol pegava numa peça do relógio lá e jogava a sombra no chão. A sombra ia passando naqueles graus. Ia mostrando aí, aquele relógio, ao invés da sombra ir para lá, a sombra foi para trás. O que Deus fez? Deus fez o planeta Terra voltar para trás? Eu não acredito. São duas possibilidades que a ciência diz. Se o planeta Terra voltasse para trás, iria acontecer seria um evento de grande vulto no planeta inteiro, iria causar uma série de desastres. Porque a Terra anda numa velocidade incrível. Imagine o tamanho do planeta Terra, em 24 horas ele dá uma volta. Então é uma velocidade grande. A gente não sente porque a gente está dentro do planeta. É igual você dentro do ônibus. Onde está andando a 100 por hora, você não sente. Você está ali, pega água, bebe tudo. Mas se ele parar repentinamente, aí... Então se o planeta Terra parar, dar uma freada, aí acontece um montão de desgraça. Por causa da lei da física chamada... como é que é o nome mesmo? Agora esqueci o nome dela. Aquela que você está em movimento, o corpo está em movimento e você para o carro e o corpo continua. Então, eu esqueci o nome dela. Vamos imaginar um carro no horário de pico na contramão na bandeira, né? Na contramão, né? Então, para ir, ele está vindo na contramão. Inércia. A lei da inércia. Por causa da inércia, os corpos vão continuar para frente. Quando o carro dá uma brecada violenta, vem tudo para frente. Por isso que você, no carro, você vai viajar, você tem que colocar malas no porta-malas, tudo, porque lá dentro é fechado. Se acontecer alguma coisa do carro dar uma brecada, o que tiver no banco vai para frente. Rafael, eu lembro quando o Rafael era criança, eu tinha um carro, morava em Guarulhos, tinha um Fiat. Então uma vez eu saí com ele, levei ele comigo para a escola, eu ia dar aula à noite. Aí tinha uma descida que eu precisei frear e ele estava em pé atrás, assim, ele caiu com tudo por debaixo do banco lá. Por quê? Eu precisei brecar,
então, né, mas enquanto está andando, você não sente. Então a gente não sente aqui o movimento da Terra porque a gente está dentro do planeta. Mas se ele parar repentinamente, as ondas do mar, então teria tudo isso. Então, eu não estava no carro, porque não Então, provavelmente, o que aconteceu foi um evento naquela região, um evento que provocou uma mudança na refração da luz do Sol. Alguma coisa aconteceu, algum fenômeno natural que fez com que a luz que deveria chegar numa posição, ela retrocedesse. Porque a luz são ondas. Então, alguma coisa aconteceu nessas ondas, né, de luz, né, que a luz, ao invés de... ela acabou indo para um outro lado. Alguma coisa, algum evento que deve ter acontecido sem grandes consequências, que só mesmo mostrou a sombra retrocedendo. Né? A gente não sabe explicar exatamente o que foi. Provavelmente foi isso que aconteceu. Alguma coisa, algum fenômeno que provocou uma mudança na refração da luz do Sol sobre, não sei se uma grande nuvem, um eclipse, sei lá, alguma coisa, algum astro que passou ali naquela região, atrapalhando um pouco e mostrando, mudando a direção da luz do Sol e fazendo com que ele pudesse observar a sombra voltando. Mas o fato foi que ela voltou. Né? Isso foi testemunhado. Né? Então, essa foi a prova de que Deus havia falado. Né? E a segunda prova foi que ele viveu mais 15 anos. E a profecia se cumpriu. Né? Então, ele realmente queria morrer e acabou vivendo mais 15 anos. Mas, apesar da sua fé, Ezequias ainda comete um grande pecado. Quando os mensageiros, é o que a gente já falou, né? Só de uma forma mais elaborada agora, quando os mensageiros da Babilônia vieram visitá-lo, ele apresentou todas as riquezas do seu palácio e do templo aos inimigos. Apresentou riqueza que tinha, apresentou tudo para os inimigos. Cuidado, você não pode, você tem que ser prudente. Não abra a porta da sua casa para qualquer pessoa, por mais simpáticos que sejam. Não conte os seus problemas para qualquer um. Tenha uma pessoa de confiança. Todos nós temos problemas, temos lutas, temos dificuldades. Então não abra a sua vida para qualquer pessoa, por mais bem intencionada que ela se mostre. Você não pode ficar falando. Não conte os seus sonhos. Porque o inimigo é perito em querer atrapalhar os seus sonhos. Se Deus falou que vai te dar uma coisa, guarde isso, você e Deus, e continue buscando ao Senhor para que aquilo se realize. Você, Deus falou que eu vou... eu vou ganhar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar aquele carro. Quem muito fala não consegue nada. Por quê? Porque o inimigo vem e atrapalha. Tem gente que fala que isso é olho gordo e tudo, eu não acredito nessas coisas. Mas acredito que o inimigo tem emissários que queiram atrapalhar a nossa vida. Então, se você tem um grande planejamento, você vai fazer uma grande viagem, vai abrir uma empresa, guarde isso para você e Deus. Saiba com quem você vai compartilhar isso. Porque quando você põe para fora, começa a falar, o inimigo escuta e fala, eu vou atrás, ela não vai conseguir. O primeiro campo que dá ataque é aquele, né? O primeiro campo que ataca. Exatamente, ele vai atacar exatamente aquilo para que aquela vitória você não obtém, porque o diabo ele quer atrapalhar a nossa vitória. Ele quer atrapalhar a nossa vitória. Então a gente não tem que ficar falando. Tem muita gente que fala e não conquista nada, só garganta, só fala. Não, porque não, cuidado, não fale. Realize, mostre que você é capaz pelos frutos que você produz. Se você quer buscar o sucesso, e nada contra isso, busque, mas sem vanglória, com humildade. Busca ao Senhor, peça estratégia e deixa o povo ver a sua vitória. Você não precisa ficar anunciando. Porque eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Não. Compre e mostre. Mostre a sua fé pela sua obra. Não queira fazer a obra, né, e conquistar as coisas. Mas, eu sou bom. Não. Deixa que as pessoas vejam que você é o bom, se você o é, por aquilo que você conquista. Com humildade. Deixa as pessoas te louvarem. Não peça aplausos, deixa que as pessoas te aplaudam. E seja humilde, dê a glória para Deus. E diga, o Senhor me fez conquistar.
Ao Senhor seja glória, honra, louvor para todo sempre. E aquilo que Ele te dá também, entenda uma coisa, é para a glória dEle e para servir ao próximo. É para trazer a Gina para a igreja, trazer a vozinha para a igreja, para, né? O exemplo que a irmã Jailde já deu aqui, deu um carro mais novo e tudo, deu um presente para ela, e ela continua servindo ao Senhor. Servia com o outro, serve com esse. Servia numa casinha simples, humilde, e serve numa mansão também, continua servindo ao Senhor. Tem gente que conquista e nunca mais quer saber do Senhor. Aí vai embora, não, agora tem dinheiro, agora eu posso domingo de manhã para a igreja? Não, eu vou para a minha casa de praia, eu vou para a minha casa de campo. É assim? Vou pegar um carro melhor, chegar no domingo, vou pra praia. Ah, agora não, agora estou com o carro bonito, eu vou curtir o meu carro. Exato. Não, eu continuo indo para a igreja. E claro que se tiver a oportunidade de ir para a praia, para passear, Sim. claro, você vai, você tem todo o direito. Desde que isso não te impeça de você servir o Senhor. Desde que isso não te impeça de servir ao Senhor, claro. Né? Então você precisa servir, continuar servindo ao Senhor e servindo melhor ainda. Né? Você vinha para a igreja com a sua roupa simplesinha e tudo mais, humilde. Deus te deu a condição de ter uma roupa melhor, venha com uma roupa melhor para servir ao Senhor. Se Deus te elevou o padrão de vida, amém. Você era dizimista de um salário mínimo, dava lá R$150 todo mês. Aí Deus te fez ganhar 3 mil, é 300. 10 mil, R$1.000. Ah, Deus te deu um salário de 100 mil por mês, R$10.000 de dízimo, continua servindo ao Senhor. Porque quem pode, quem tem 1.500 pode dar 150, quem ganha 100 mil por mês pode dar 10 mil. Como não? É proporcional à sua renda. Não é nada demais, é justo isso. É justo. César cobra muito mais. E César cobra também, é 27,5%, parece que no primeiro cálculo do imposto de renda, é 27,5% é o primeiro cálculo, se não me engano, tem lá um cálculo que faz. Aí você ganhou o dobro, é 27,5% do dobro. É aquilo ali que é a base de cálculo. Dali a gente vai fazer o cálculo, quanto você vai pagar de imposto. É proporcional. E você pega a notinha do mercado, aqui em São Paulo a gente tem isso, não sei se todo o Brasil tem. Pega a notinha do mercado e vê lá os impostos que você paga. Quanto mais você compra, mais imposto você paga. César cobra assim. César é o governo. Ele tira acima e ele nem se contenta, porque se na casa dele tirar mais ainda. Ainda quer mais, né? Ele pede e quer mais. César é drástico. César toma na fonte. Ele vai lá na fonte. Seu imposto de renda é retido na fonte. Lá na fonte ele já fica preso. O dízimo não, é voluntário. Ninguém tira na fonte. Nem os empregados da igreja, o dízimo é na fonte. Porque o dízimo tem que ser um ato de voluntariedade. Quem trabalha, quem é empregado na igreja... O dízimo é um ato de fé, né? É um ato de fé. Não adianta você estar esforçado porque você foi ouvir uma coisa. Não, o dízimo é ato de fé. Ato de fé e gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Né? Nós não somos legalistas. Nós fazemos isso por fé e gratidão. Quem não dá dízimo está errado, pastor? No meu entender está errado. Porque ele podia exercer mais a sua fé. Então é obrigado a dar? Não, não é obrigado. Eu acho que a sua fé podia ser um pouquinho mais forte, você podia buscar mais a Deus, unir-se mais ao Senhor e depender mais de Deus e dar 10% você ganha para a obra do Senhor. Amém. É 10% porque é o convencionado. Mas sirva ao Senhor com alguma coisa. Dê ofertas na casa do Senhor. Estabeleça um critério para estar adorando ao Senhor com gratidão, demonstrando gratidão a Ele, porque isso não vai te fazer mais pobre nem mais rico. Se você fizer, o que acontece é que Deus ele nos abençoa com tantas coisas, me custa fazer isso, não. E se você parar para pensar, a assinatura de de repente um software, alguma coisa na internet que é para sua diversão, um canal especial na TV, tudo, você usa, é o McDonald's, sei lá, é o shopping, você só vai ter que cortar isso aqui, corte uma coisa e ver o que é prioritário. O que você está priorizando na sua vida? Se você prioriza a Deus, fala, então eu vou dar ao Senhor. Amém, glória a Deus. Agora, se eu não dou, está errado. Depende da sua fé com Deus. Eu não condeno. Ninguém vai deixar de ir para o céu por não dar dízimo. Mas o bom será para ele próprio, que ele seja um dizimista fiel ao Senhor. Faça a prova de Deus. Deus não obrigou, mas ele falou, fazer prova de mim. Então faça a prova e vive. Se você não quer fazer prova, não tem problema. Deus fala, não tem problema, eu não vou te amar menos por isso não. Só que você podia colher mais, né, bênçãos, ser mais abençoado ainda, se você tivesse a ousadia de ser um pouco mais... fazer como Pedro fez, ir ao encontro de Jesus sobre as ondas.
Ah, eu vou afundar. Não, eu vou confiar nele. Eu vou. E pronto. Que seja o que Deus quiser. Pastor, dentro dessa... Eu cheguei a uma conclusão. Esse mesmo assunto que está tratando, eu estava conversando com uma pessoa católica. Você entendeu? Um amigo meu, e ele disse que ele é dizimista. Você entendeu? Uhum. E a gente entrou nesse assunto. Chegou a uma conclusão lá no final da conversa que uma das maiores confusões da igreja, do povo, das igrejas, entra muito a história do dízimo e oferta. Tem pessoas que, vamos dizer assim, essa pessoa hoje, para ela não ter nada, ela tem uma faixa de uma renda de 10 mil reais, você entendeu? Para ela dando 10 conto, ela está dizendo. Dando 10 reais, ela está dando dízimo. Que o dízimo não é percentual. Ela recebe na faixa de aluguel que ela recebe tudo. Então, para ela é dizimista e ela vai buscar, ela faz distribuição do envelope do dízimo na igreja da forma que ele dá o dízimo, é a forma que ele acha que está fazendo, sabe? O dízimo é voluntário, não é exatamente 10%. Quer dizer, não é dízimo, porque dízimo, a palavra dízimo significa 10%, décima parte. Isso é muito conhecido, a gente já teve aqui na igreja, né? E a gente conversando, esse assunto foi importante, você entendeu? Aí ele falou assim, mas vocês, eu também sou dizimista. A gente fala. Aí ele falou, não, mas não precisa disso aí. Desde que esteja cumprindo o que está falando aqui, ainda está tudo certo. Olha, eu vou dizer para você uma coisa, eu não queria ser dizimista desse jeito de migalha, não. Deus não tem migalha. Não, o que acontece? É uma oferta alçada, uma oferta que é dada. Tudo mais. Olha, não tem problema a pessoa não ser dizimista. Aí não pode se dizer que é dizimista, ele não é dizimista, ele é um ofertante. Então, na verdade eu não posso nem dizer que a Bíblia manda, né? Eu não posso dizer, a Bíblia não manda. A Bíblia ensina e a pessoa assume o propósito de ser ou não. Então você assume o propósito de ser, amém, glória a Deus, Deus vai te abençoar. E pronto, acabou. Tem gente que faz o contrário, fica com 10% e dá 90%. Já ouvi testemunho de pessoas que fazem isso. Empresário de sucesso, não, dou 90%, fico com 10%, pronto, por quê? Porque Deus me dá tudo, pronto. Aí depende, é o nível de fé de cada um, né? Então a gente não pode também dizer que é regra, que é um mandamento, porque esse mandamento a gente está na época da graça. O bom é que você possa confiar mais no Senhor. Agora, o que acontece com Ezequias, voltando aqui, porque o nosso tema é Ezequias, né? A trajetória dele ensina que a oração sincera muda as situações. Deus responde a todos que confiam nele, como respondeu a Ezequias. Deixa eu ver o que tem mais anotado aqui. Só algumas coisas com relação a erros e acertos, né? Vamos ver aqui. Feitos marcantes de Ezequias. Reforma espiritual e purificação do templo. O versículo 3 de 2 Crônicas 29 diz que ele, logo no primeiro ano, ele reparou, ele corrigiu a casa do Senhor. Ele reparou a casa do Senhor. Ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou as portas da casa. Vamos consertar esse negócio todo. Aí ele mesmo foi lá e mandou colocar ouro, colocar tudo, fazer as coisas bem bonitas. Falou, não, é para o Senhor, é o melhor. Vamos fazer o melhor para o Senhor. Ele convoca os sacerdotes e levitas para se santificarem e para purificarem o templo do Senhor. E ele retira a idolatria que tinha sido instaurada por seu pai. Ele vai àqueles postes, ídolos, aquilo que tinha sido feito pelo seu pai, ele vai lá e destrói tudo aquilo. Ele rompe com a idolatria que seu pai havia cometido. Ele restaura o culto, ele organiza os turnos dos sacerdotes, ele recoloca os levitas no serviço, né? Ele reintroduz o cântico e oferta segundo a lei de Moisés. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 25 a 30. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Esse relato, 2 Crônicas 29, versículo 25 a 30, diz aqui:
Colocou a seguir os levitas na casa do Senhor, com os símbolos, liras, harpas e cítaras, segundo as prescrições de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esta ordem veio primeiro do Senhor, por intermédio de seus profetas. Os levitas posicionaram-se em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias mandou que se oferecesse sacrifício sobre o altar, e quando o ritual do sacrifício teve início, começou ao mesmo tempo o canto do Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. E assim toda a comunidade prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os trombeteiros tocavam até que terminou o holocausto. Então ele fez uma reforma religiosa, levou o povo a adorar o Senhor. Nós vamos fazer uma festa de louvor ao Senhor. Chamou os cantores, os levitas, colocaram, vamos louvar o Senhor, vamos todo mundo cantar, pega os salmos de Davi, vamos cantar, colocar o povo para cantar, para louvar, e os instrumentos vão tocar, vamos fazer uma festa adorando ao Senhor. Como nós crentes sabemos o que é, né? Nós cristãos evangélicos temos, né? Agora teremos o culto, agora temos todo domingo culto, 9h30 da manhã, depois 6 horas da tarde, tem o Ministério do Louvor, vai lá, vai cantar, o povo vai cantar em adoração ao Senhor. Então, o rei colocou o povo para adorar o Senhor, organizou tudo isso. Ele fez o que era reto ao Senhor. Ele celebrou a Páscoa com grande alegria, convidando inclusive os israelitas do Reino do Norte. Ele convidou até os irmãos do Norte, né, para virem, né, que era outro rei, né? Ele convidou, não, vamos lá, vamos servir ao Senhor, vamos adorar o Senhor, né? Então, ele demonstrou também confiança diante da ameaça da Síria. Ele recebeu a ameaça do rei da Síria, né, Senaqueribe, né? Ele tentou intimidar Jerusalém. Ezequias buscou ao Senhor oração e consultou o profeta Isaías. Deus enviou um anjo e matou, já falamos sobre isso, matou 185 mil soldados assírios numa só noite, né? Ele impediu que Senaqueribe pudesse tomar Jerusalém, né? Ele construiu o túnel de Siloé para garantir o abastecimento de água em caso de cerco, né, em caso de invasão, de ser cercado porque os exércitos, quando cercavam, eles iam nas fontes, fechavam as fontes para poder deixar. Como é que a polícia faz quando precisa pegar um sequestrador? Alguém que está com refém dentro da casa, corta a energia, corta a água, né? Por quê? Porque você vai forçar a pessoa. Então, antigamente se fazia isso também. Quando você invadiu uma cidade, a cidade é murada, vamos cortar a fonte de água, a água que vai para a cidade, vamos fechar o abastecimento de água. Então, para que evitasse isso, ele fez um túnel, né, por onde a água alimentava a cidade. Era algo que a água chegava até lá, então era algo difícil, era algo escondido para que os inimigos não pudessem ver, né? Era o túnel de Siloé. E ela garantia o abastecimento de água. Quando chegavam, os inimigos fechavam as fontes, mas aquele túnel eles não sabiam, era uma fonte de energia, de água para a cidade, para abastecer a cidade caso tivesse uma. Então ele teve toda uma infraestrutura de segurança para a cidade. Ele investiu nisso, fortificou Jerusalém, organizou recursos militares, ele prosperou em tudo, diz a Bíblia, no versículo 30 do capítulo 32 de 2 Crônica, né, que vai falar já o finalzinho, o acaso da vida de Ezequias. Verso 30 do capítulo 32 diz: foi o rei Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e mandou canalizar a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a obra que se dispôs a realizar. Agora, por que ele prosperou? Porque ele restaurou o culto ao Senhor. Ele agradou ao Senhor. Ele destruiu os postes ídolos. Ele levou o povo a buscar a presença de Deus. E isso fez com que ele prosperasse em tudo. Então, o que a gente aprende com isso? Preocupe-se em adorar o Senhor, em depender do Senhor, em servir ao Senhor, que a sua vida vai ser próspera em todos os sentidos. Deus vai... Não que você não tenha problemas. Aqui tem problema, enfrentou enfermidade. Ele cometeu alguns erros também, né? Mas ele, na sua maior parte da vida, acertou. E Deus o fez prosperar por causa disso. E ser próspero significa ser bem-sucedido em tudo aquilo que você precisa, que você depende. Deus vai lhe dar sucesso em todas as coisas. A luta, por mais difícil que seja, ela terá um fim. Por mais que a vitória pareça que não vai chegar, ela vai chegar.
a vitória chega. Ah, mas é difícil, eu não estou vendo, não vejo essa possibilidade, eu quero uma outra saída. Deus disse que vai ser assim, então vai ser assim. E vai acontecer. Então confie no Senhor, Ele vai te fazer prosperar, vai te dar aquilo que você precisa, que você está buscando. Ele deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. É o que diz o Salmo. E agora, alguns erros que ele cometeu, para a gente fechar aqui. Ele ficou orgulhoso depois da cura. Ele falou, opa, recebeu uma vitória, querido? Não se orgulhe. Continue na humildade, servindo ao Senhor. Se em algum momento a sua carne se inclinou a orgulhar-se por causa daquilo, peça perdão ao Senhor e fala, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu quero depender do Senhor. Recebeu emissários da Babilônia e mostrou todos os tesouros do palácio. Esse ato foi interpretado como soberba, imprudência. Aquilo que a gente falou já no início. Não abra as portas da sua casa para qualquer pessoa. Não conte os seus problemas para qualquer pessoa. Não se exponha, seja prudente. O profeta Isaías profetizou que a Babilônia levaria tudo, e isso aconteceu depois. Mais tarde isso veio a acontecer no reino de Judá. A Babilônia veio e levou cativo o povo, por conta desse pecado, também por conta desse pecado, que não foi só esse pecado, A gente teve outros pecados anteriores, tudo estava levando a crer, mas ele contribuiu para que isso acontecesse também. Ele foi orgulhoso. Ele cometeu falha na gratidão. Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe havia sido feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Está lá em 2 Crônicas 32 e 25. A Bíblia não esconde. O incrível, o interessante da Bíblia é que ela não esconde os erros dos maiores reis. Davi foi um excelente rei, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele jamais adorou outros ídolos. Ele serviu ao Senhor com sinceridade. Ele, por ter sido sincero ao Senhor, até na hora de pedir perdão pelo pecado, ele foi sincero, reconheceu o erro, falou assim, eu pequei contra ti somente pequei. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 55. Ou 51, 55 ou 51. Então ele confessou o seu pecado, foi sincero, por isso que era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia não esconde o erro que ele cometeu. Como o assassinato, o planejamento da morte de Urias, depois de ter se deitado com a mulher dele, adultério. Então Davi errou, a Bíblia não esconde. E a Bíblia não esconde os erros de Ezequias também. Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe havia sido feito a ele. Salmo 51, que é o salmo que mostra o arrependimento de Davi. Diz lá no versículo 26 do capítulo 32 de 2 Crônicas que ele, porém, se humilhou e Deus adiou o juízo. Então, você pode cometer erro? Pode, você é carnal. Mas se humilhe diante do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Aquele que se humilha é exaltado. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas o que encobre os seus pecados, jamais prosperará. Então a gente precisa confessar o pecado. Começar bem é importante. Ezequias iniciou o seu reinado buscando a Deus logo no primeiro mês. Aí são acertos, lições que a gente aprende com ele para finalizar aqui. A restauração começa pela casa de Deus. A purificação do templo foi o passo inicial para o avivamento nacional. Nós precisamos restaurar a nossa vida colocando o altar de Deus de pé diante de nós. Nós temos que reconhecer onde é o altar do Senhor, colocar a nossa vida cristã em ordem, servir ao Senhor, buscar ao Senhor, priorizar as coisas de Deus. Diante da ameaça, busque a Deus antes de agir. Senaqueribe ameaçou, ele pegou aquela carta que ele recebeu de ameaça e levou lá para o templo para orar ao Senhor. Você recebeu uma ameaça? Apresente ao Senhor. A ameaça pode ter sido por causa de um erro que você cometeu. Pega, mas recebeu lá a citação do processo, a cobrança, a execução. Vai lá, ore ao Senhor, apresente ao Senhor. Senhor, me dá a saída.
Recebeu a ameaça? Vai lá e coloque: Senhor, como é que eu vou resolver isso aqui? Resolve para mim. E o Senhor vai dar estratégia. Então se humilhe diante do Senhor. Né? Ezequias fez isso, pegou a carta que ele recebeu, levou lá e apresentou aos sacerdotes, orou e foi lá buscar a misericórdia de Deus. O orgulho pode arruinar uma boa história. Cuidado. Deus te deu uma bênção, vigia para não se exaltar nessa vitória. A oração pode mudar destino. Você recebeu uma profecia de algo ruim que vai acontecer na sua vida, porque profecia não é só coisa boa, não. Profecia de Deus às vezes também vem para poder nos dar um puxão de orelha. Põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Aí ele foi e se humilhou, falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus foi: tá bom, então eu ouvi a tua oração. E ele muda, Deus muda o nosso destino. E a palavra de Deus é a nossa maior profecia. Cuidado com esses profetas aí de fora. Busque na palavra de Deus. Você tem uma profecia. Eu mostro aqui o celular, porque a maioria das Bíblias hoje está aqui no celular. Busque na palavra de Deus. Está com problema, está com luta, está com dificuldade, busque aqui: Senhor, fala comigo. Abra lá a palavra de Deus e leia um texto, medite nele, ore ao Senhor e Deus vai falar na sua palavra para você. Quantas vezes o Senhor nos responde através da sua palavra? Você vem para a igreja, está com problema, busca o pastor, vai e prega exatamente, a palavra vem certinho, se encaixa. Quantas vezes aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu inúmeras vezes. Encaixa direitinho dentro daquilo que você precisava ouvir. Então Deus está falando, usando a sua palavra para te advertir. Então humilhe-se diante do Senhor e ore ao Senhor, porque a oração muda destinos na nossa vida. Assim como Ezequias purificou o templo físico, nós somos chamados a purificar o templo espiritual, a nossa vida, o nosso culto, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Não precisamos repetir os erros espirituais dos nossos pais. Ezequias não seguiu Acais no seu erro. Ele buscou adorar o Senhor. Líderes espirituais devem agir rapidamente para corrigir rumos e restaurar o culto verdadeiro. Naquele ministério que Deus te deu a desempenhar, né, você deve agir com rapidez para poder restaurar, para fazer as coisas funcionarem. Nos dias de crise, nossa força está na oração e confiança ao Senhor. Nós passamos por provações. Deus não nos deixa sermos provados acima daquilo que nós podemos suportar. Antes, com a provação, Ele dá também o escape, diz Paulo. E para finalizar, o orgulho é o maior perigo espiritual de uma pessoa. Ezequias ficou orgulhoso depois de ter recebido a cura. Aí ele teve um filho, que foi Manassés, e Manassés foi terrível depois da... A gente vai estudar Manassés na semana que vem. Manassés foi um rei terrível. Por quê? Porque Ezequias acabou sendo um péssimo pai. Acabou sendo negligente em casa. Manassés entrou na vida de Ezequias quando ele tinha recebido uma bênção de Deus e estava vivendo orgulhoso por causa disso. Então cuidado com aquilo que Deus te dá. E demonstre humildade para com os seus filhos, para que eles possam reconhecer que aquela bênção veio de Deus e você recebeu porque Deus é misericordioso. Cuidado com o orgulho. O orgulho foi um problema na vida de Ezequias e trouxe consequências sobre o seu filho. Os nossos filhos acabam sofrendo as consequências dos nossos erros. Ezequias viveu grandes feitos porque ele decidiu confiar no Senhor. Cometeu erros, mas ele decidiu confiar no Senhor. A vida de Ezequias nos mostra que uma liderança piedosa, ou seja, temente a Deus, que serve a Deus, pode mudar o rumo de uma nação. Mas também mostra que o orgulho pode manchar uma trajetória que podia ser mais bonita. Ele não precisava ter essa mancha, mas teve. Né? Então, que a gente possa fazer uma pergunta. Será que nós estamos dispostos a, como Ezequias, abrir as portas do templo da nossa vida, purificar esse templo e confiar inteiramente no Senhor, mesmo diante da maior crise, mesmo que Deus tenha dito que você vai morrer? Você pode confiar no Senhor? Vamos orar, vamos finalizar o nosso estudo, pedindo que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida, que nós possamos aprender com o rei Ezequias, para não cometer os erros que ele cometeu e para acertar onde ele acertou. Amém?
Pai de amor, nós te adoramos, te exaltamos, pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida, pedimos, Senhor, que nos abençoe cada dia mais e mais, Senhor. Mostra-nos, Senhor, o caminho que devemos trilhar, ensina-nos, Senhor, a reconhecer os nossos erros e a depender do Senhor, Pai. Ó Deus, ensina-nos também, Senhor, a dar a Ti toda a glória, porque todo bem que nós recebemos do Senhor provém. E ao Senhor deve ser dada toda a glória, não é porque nós merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso, porque a tua graça é muito mais abundante, a tua graça é muito maior, a tua graça é maior do que a nossa sinceridade em orar, a tua graça é maior do que qualquer coisa, a tua graça é infinita, a tua graça, Senhor, nos alcançou, nós te louvamos por isso, te adoramos por isso, no nome de Jesus. Amém. Quero aqui cumprimentar o Ney Queiroz, que está nos acompanhando, a Adriana Canto, minha cunhada, irmã da minha esposa, o Ney é um grande amigo, o pai das minhas sobrinhas, a irmã Gina, que está acompanhando de casa, e quem mais chegar por aqui, estiver nos acompanhando, a irmã Sinara, tem sempre estado conosco aqui, você que vai estar em outro momento conosco, que Deus abençoe. Daqui a pouco essa matéria sobe para ficar na plataforma, agora fica por apenas 30 dias, como diz o Facebook, não fica mais do que isso, mas é o tempo que você tem para assistir toda a nossa aula. Tá? Deus abençoe, até a próxima semana.